A gente segue então agora, mais uma vez, para Camila Yunes, que está ouvindo um integrante do Corpo de Bombeiros. Vamos ouvir. Acender essas chamas porque tem bastante combustível no chão, né? Não há possibilidade de reacender porque o Corpo de Bombeiros já fez o trabalho de extinção. Nós permanecemos no local por questão de procedimento, mas não há nenhum risco de reignição das chamas. E agora o CENIPA faz os trabalhos. Nesse momento, já de algum tempo o CENIPA está no local, então ele conversa com as pessoas que presenciaram o evento, eles registram fotos e fazem o trabalho de especialista deles. Vou só pedir para o senhor repetir as vítimas fatais, as vítimas que foram levadas para as unidades de saúde. Pronto, nós tivemos 2 vítimas fatais, que foram os ocupantes da aeronave. Não foi determinada a identidade deles ainda. E tivemos, fora da aeronave, 5 no interior do ônibus e um motociclista, que foram socorridos devido a contusões. O motociclista ele caiu porque ele se assustou com o evento e machucou o ombro, teve uma contusão no ombro e foi socorrido. E outras 5 pessoas que estavam no interior do ônibus e antes de iniciar as chamas, elas desceram. No entanto, por conta da colisão, eles sofreram algum impacto no corpo. Capitão, por que houve o pouso forçado? Ela saiu 7h15 da aeronave e 7h20 ela já caiu. Por que houve essa tentativa? Essa informação não é possível determinar, né? Quem pode prestar maiores esclarecimentos nesse sentido é a equipe da aeronáutica, do CENIPA, que pode determinar o motivo do pouso. Qual é o seu nome completo, capitão? Na parada do ônibus? Eu não tenho essa informação, mas não tem nenhuma vítima que, porventura, estava fora do ônibus. Ou as vítimas que nós temos eram do ônibus e o motociclista. Qual é a previsão da via? Não temos essa previsão porque agora o CENIPA está fazendo um trabalho de investigação, então temos que aguardar a deliberação deles. E o motorista do ônibus? Ele estava bem assustado, ele foi abordado pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Ele não tinha nenhum ferimento aparente no corpo, mas ele estava emocionalmente assustado, bem abalado. Eu não sei te determinar isso agora, se estava parado ou andando. As pessoas saíram todas antes do ônibus pegar fogo, apesar do impacto na hora dele. Exatamente. Antes das chamas iniciarem no ônibus, as pessoas conseguiram descer do ônibus em segurança. A gente pode dizer... Só o ônibus. Sim. A gente pode dizer assim que foi até algo pequeno diante de toda a densidade populacional, de tantas pessoas que circulam aqui na região? Nós estamos num meio urbano altamente populoso. A gente fica triste pelas vítimas do avião, mas claro que a tragédia poderia ter sido melhor, que era um horário já de pico na cidade de São Paulo, né, na capital. Então, tivemos essa situação que não tivemos outras vítimas de quantidade elevada. Perfeito. Obrigada, Capitão Melo. Lívia, Marcela, a gente acompanha aqui agora o Capitão Melo do Corpo de Bombeiros, dando esses últimos números, atualizando, portanto, foram 2 vítimas que foram encontradas carbonizadas na aeronave, essas só tinha 2 pessoas mesmo no avião, foram 6 vítimas que foram levadas para atendimento, sendo 5 vítimas que estavam dentro do ônibus e uma outra vítima, um motociclista que passava ali no local. Todas essas 6 pessoas saíram com vida e foram levadas para atendimento. Então, reforçando, na aeronave tinham apenas 2 pessoas e essas 2 pessoas foram encontradas carbonizadas de acordo com o que foi falado aqui pelo Corpo de Bombeiros. O que chama bastante atenção também, né, Lívia, quando a gente ouve o capitão falando, é que o ônibus, né, as pessoas conseguiram sair o quanto antes do ônibus, né, da chama se alastrar aqui pelo local. Mas é isso, o último balanço que a gente tem. Agora nós temos os trabalhos do CENIPA que serão realizados aqui no local. Ainda tem uma movimentação muito intensa aqui na região. Claro, está totalmente isolado, porque, como o capitão Melo disse, o local já foi liberado, não tem possibilidade de incêndio mais. Essa era uma grande preocupação, né, de ser um estrago ainda maior do que já foi. Mas agora é feito aquele trabalho de investigação, tentar entender mesmo se
foi um pouso forçado, né? Como que foi feita essa manobra, o que realmente aconteceu que levou a essa queda desse avião, Lívia e Marcelo. Lembrando, né, Camila Yunes, como você reforçou aí os trabalhos investigativos do CENIPA, quando a gente fala dessas apurações feitas pelo órgão, a gente não trata de responsabilização. São investigações para entender exatamente a dinâmica do acidente, o que aconteceu e que pode ter levado à situação que se desdobrou e que nós estamos noticiando agora. Não se trata de uma questão de responsabilização. É entender exatamente o que aconteceu até para evitar que novos acidentes aconteçam. E agora há pouco, a Camila Yunes também ouviu um integrante da polícia, agora foi um integrante do Corpo de Bombeiros, mas agora há pouco nós falamos também com um integrante da polícia e pelo que nós estamos entendendo, e é bom destacar para você que está nos acompanhando, que nós estamos acompanhando as notícias em tempo real. Então, às vezes, a gente traz um fato que depois é apurado e a gente traz uma informação mais certeira. Inicialmente, a informação que chegou para nós é de que a aeronave tinha caído em cheio em cima do ônibus. Agora, segundo as informações desse policial, ela teria se chocado não só com a vegetação, batido no solo e um pedaço da aeronave teria se desprendido e atingido o ônibus. Tanto é que faz sentido essa informação, porque nós tivemos 6 vítimas em solo, conforme o bombeiro que nós ouvimos, e dessas 6 vítimas em solo, 5 estavam dentro do ônibus. Imagine só, Marcelo Matos. Exato. Se a aeronave tivesse caído em cheio, em cima do ônibus, não haveria chances, né, possivelmente, de sobreviventes. Como reforçou também o próprio Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, né, nesse horário aí de pico, né, por volta das 7h30 da manhã, há uma intensa movimentação das pessoas que estão vindo pela ponte Júlio de Mesquita Neto, lá da Zona Norte, em direção aqui à Zona Oeste, ali o viaduto Pompeia também, nós temos ali na sequência, então, e toda a movimentação também, eu repito aqui, da rodoviária, o terminal rodoviário da Barra Funda, a própria estação Linha Vermelha da Barra Funda também, muitas pessoas seguindo, e é uma avenida que é formada, a Marquês de São Vicente, pelos corredores de ônibus, não por acaso um deles foi atingido, porque há uma movimentação muito intensa, mas como você colocou, né, Lívia? Então, o fato dele bater na vegetação, no solo, minimizou o impacto do avião em relação ao ônibus. Então, houve um incêndio, mas as pessoas, como disse agora o Corpo de Bombeiros, felizmente conseguiram sair sem ali um pânico, né? Ninguém ficou machucada, com maior gravidade, evidentemente. Uma dessas pessoas, inclusive, era um motociclista, estava passando, se assustou e caiu, né? Exato. Então, 5 pessoas nos ônibus. Nós não temos ainda a confirmação do nome das vítimas fatais que estavam ocupando a aeronave, que era um King Air, que decolou de Campo de Marte por volta das 7 horas, e às 7h16 a torre então fala que perdeu o contato com a aeronave, e como confirmou também a polícia e o Corpo de Bombeiros, então as 2 vítimas estavam no interior da aeronave. Agora, Camila Yunes, nós ouvimos também o bombeiro agora nos dizendo, acho que foi o policial que falou mais cedo, antes do bombeiro, que as chamas levaram 10 minutos para serem contidas. Então, rapidamente houve o atendimento dessa ocorrência. Em 10 minutos, chamas contidas. A gente mostrou agora há pouco imagens, mostramos ainda para você imagens do momento em que os populares conseguiram observar a queda dessa aeronave, chamas muito intensas, muito altas. Em 10 minutos, portanto, chamas contidas. A região segue, então, interditada. Segundo a última informação que você nos trouxe, Camila, não há prazo ainda para liberar essa região, porque os trabalhos de rescaldo, os trabalhos de investigação da dinâmica do acidente ainda precisam ser realizados. Permanecemos nessa página, é isso? É isso mesmo, Lívia. O Corpo de Bombeiros já liberou, né? Porque, como a gente ouviu o capitão Melo falar, não tem mais risco da chama se alastrar, porque essa era uma preocupação muito grande. Mas agora continua isolada, porque o CENIPA vai fazer todas as apurações, todas as investigações e não pode ter nenhuma movimentação. Os destroços precisam estar ali no mesmo local em que eles estavam. Não pode ter, nada pode ser mexido, né? A investigação ela acontece dessa forma e, como você disse,
disse, não é para responsabilização, é para entender exatamente o que aconteceu e aí sim conseguir prevenir outros acidentes, né, ter uma maior segurança na aviação de uma forma geral. Mas é isso que a gente tem de momento. Todas as vítimas já foram retiradas do local, foram 5 vítimas dentro do ônibus, elas saíram com vida aqui do local, foram levadas aqui para unidades de saúde na região aqui da Zona Oeste de São Paulo. Uma outra vítima que estava passando perto ali, um motociclista, e outras 2 vítimas que estavam dentro da aeronave e, infelizmente, esses corpos foram encontrados carbonizados. A gente não tem a identificação de nenhuma pessoa ainda, né, que estava dentro dessa aeronave, nem das pessoas que estavam no ônibus. Inclusive, né, Lívia, algo que chama muita atenção é a dimensão de tudo isso aqui na cidade de São Paulo, uma cidade muito grande, isso ter acontecido aqui nessa região tão densa da cidade e, claro, choca muito. O próprio capitão aqui do Corpo de Bombeiros, ele falou sobre o estado de saúde do motorista do ônibus. Diz que ele não tinha ferimentos graves, né, mas que estava muito abalado emocionalmente, porque, claro, uma situação dessa assusta demais, é algo enorme, né, muito significativo. Então, existia essa preocupação, né, também com o motorista do ônibus, mas ele falou que não teve nenhum ferimento significativo, que foi levado para atendimento também, mas que emocionalmente ele estava muito instável. Inclusive, a gente vai seguir circulando aqui na região. O Dan Lúcio Reis, nosso repórter cinematográfico, vai mostrando para vocês que aqui está completamente isolado. É bem numa rotatória onde tudo isso aconteceu e está completamente isolada. Marquês de São Vicente, nos 2 sentidos, vai seguir isolada. A gente ainda não tem prazo para essa liberação, não sabe quando a avenida vai ser liberada de volta, né, para a circulação das pessoas, porque, claro, tem todo um trabalho ainda de investigação que precisa ser realizado. A gente vai tentar chegar mais perto aqui do local. A gente consegue ver o ponto de ônibus ali, bem próximo de onde aconteceu. Claro, fica quase cerca de 500 metros, né? O capitão estava falando de onde a gente estava, então é bem longe, a gente não consegue ver com nitidez, mas dá para ver que tem uma movimentação ali das autoridades, né? Dos responsáveis técnicos por essas investigações, Corpo de Bombeiros, CENIPA, Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana que também auxilia. Tivemos ali a imagem travada, ali fica o campo do Nacional. Nós temos então próximo ali também o campo do Nacional. Nós temos o CT do São Paulo, o CT do Palmeiras na sequência. Ali também a região, a própria Federação Paulista de Futebol fica nessa região aí da Marquês de São Vicente. O Fórum da Barra Funda. E de fato, aí pelo horário que nós estamos, uma sexta-feira, aquilo que a Camila inclusive perguntou para as autoridades, nós poderíamos ter um saldo, infelizmente, até muito maior. Esse avião que saiu lá do Campo de Marte, nós temos praticamente um histórico de 10 acidentes muito curtos, assim. O avião sai de Campo de Marte e cai realmente nas proximidades ainda aqui da capital. Cerca de 10 acidentes, não é o primeiro da história, mas nessa região sim, né? Muitas vezes as quedas acontecem próximas ali da Zona Norte. Desta vez nós tivemos ali na Zona Oeste. Essa imagem que nós estamos colocando são destroços que estão sendo analisados agora. Agora, né, Lívia, todo aquele trabalho inicial de emergência, de resgate, tudo aquilo já foi feito, como nós já colocamos pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Militar. Agora é um trabalho técnico do CENIPA para identificar as causas que levaram a esse acidente e, é claro, um trabalho que vai fazer um levantamento até para que não haja novos acidentes aéreos. Assim é a história da aviação, evidentemente comercial, e também, é claro, a aviação das Forças Armadas no mundo todo, essa tentativa de evitar novos acidentes. Exatamente, para isso que serve essa investigação do CENIPA, né? A gente vai seguir acompanhando essa ocorrência. Camila Yunes e outros repórteres aqui da Jovem Pan estão no local para trazer as informações para você. Qualquer novidade a gente vai retomar o assunto. E para finalizar, pelo menos nesse momento, essas informações que nós já temos sobre essa queda de avião, o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também se manifestou nas redes sociais sobre o acidente, dizendo que, infelizmente, começamos o dia com esse trágico acidente aéreo na capital paulista, com as mortes causadas pelo piloto e pelo
copiloto da aeronave. 2 pessoas que estavam em solo se feriram. Houve uma atualização agora há pouco, né? Portanto, 6 vítimas em solo, 5 dentro do ônibus, e todas receberam atendimento médico. E essas 2, às quais Tarcísio se referiu, foram encaminhadas para a UPA Vergueiro. E continuando a nota dele nas redes sociais, vale destacar a atuação rápida do Corpo de Bombeiros, que em poucos minutos apagou as chamas do acidente, evitando que a tragédia fosse ainda maior. Meus sentimentos aos familiares e amigos das vítimas. A gente vai seguir, então, atentos a esse acidente, acompanhando as informações que nossos repórteres estão colhendo em loco, no local, lá na região da Barra Funda. E a qualquer momento a gente volta, então, com mais informações para você sobre essa triste notícia nessa manhã de sexta-feira aqui em São Paulo. Se foi uma parte da aeronave, se foi a aeronave inteira que colidiu contra o ônibus. O CENIPA já trabalha no local, capitão? O CENIPA já está no local há algum tempo, realizando o trabalho de investigação deles. Capitão, logo depois do acidente a gente chegou aqui e ouvia muitas explosões ainda, pequenas explosões. Isso se dá por conta do combustível que ainda tinha na aeronave? Sim, pode ser por diversas causas. De repente, algum aparelho eletrônico que esteja no local pode estourar. Não, teria que ter visualizado a explosão para determinar qual que era a causa dela. Quais são os próximos procedimentos agora? Então, agora está sendo realizado o trabalho de investigação. É o CENIPA que vai liberar esse local para restaurar a normalidade. Então, o CENIPA, encerrando o seu trabalho, será feita a retirada dos corpos, a remoção, e bem como a retirada dos destroços da aeronave para liberar a via pública. Capitão, a gente está ao vivo hoje ainda, capitão, a avenida? Eu não tenho essa informação, teria que confirmar com o CENIPA ainda. Capitão, a gente está ao vivo aqui pela Jovem Pan News em relação aos feridos que estavam na aeronave e também as pessoas que foram atingidas. Quantas pessoas no total foram atingidas por esse acidente aéreo? Tivemos um total de 8 vítimas, sendo 2 vítimas fatais. Tivemos um total de 2 vítimas fatais que estavam no interior da aeronave e 6 vítimas, sendo 5 que estavam no interior do ônibus e um motociclista que passava pelo local e caiu ao solo. A gente tem informação de algumas testemunhas que a retirada, que os próprios passageiros desse ônibus ajudaram na retirada, quebraram os vidros. Vocês têm essa informação? Nós não temos essa informação, não conseguimos conversar com os ocupantes, porque eles já foram socorridos imediatamente. Obrigada, Obrigado, capitão. A gente teve a informação ao vivo aqui do capitão do Corpo de Bombeiros. Eu vou sair daqui, Lívia e Marcelo Matos, porque estava tendo a entrevista em relação a esse acidente, enquanto o nosso repórter cinematográfico José Roberto mostra as imagens ao vivo. É uma avenida larga que fica por aqui na zona oeste de São Paulo. Há também uma grande concentração de prédios no entorno, principalmente prédios comerciais. Por sorte, né, claro que as causas vão ser investigadas, mas ou a habilidade do piloto, esses prédios eles não foram atingidos. O que o avião de fato atingiu foi um ônibus que estava passando ali, na verdade estava parado no ponto de ônibus. A informação então do Corpo de Bombeiros, a gente teve há pouco sobre a quantidade de pessoas também que ficaram feridas, que estavam nesse ponto de ônibus e na avenida ao redor. Além também das 2 pessoas que estavam dentro da aeronave, que ainda não tem a confirmação, mas fato é que já há a informação de que se trata de um advogado que comprou essa aeronave recentemente. Essas informações ainda são preliminares, a gente está confirmando junto ao Corpo de Bombeiros, mas infelizmente a confirmação de 2 pessoas que morreram nesse trágico acidente aéreo aqui na zona oeste da capital paulista. Uma avenida, como eu disse, bem movimentada, tem 4 faixas ao todo, sendo uma exclusiva para ônibus, para quem nos acompanha pelo rádio, e a circulação de pessoas. Até a gente chegou aqui há cerca de 30 minutos para fazer essa cobertura e os relatos são de que houve uma explosão muito forte e logo na sequência, então, houve a informação dessa queda da aeronave. As pessoas se assustaram bastante. Estava conversando com um judeu que nesse momento eu ainda não me recordo o nome dele, mas ele estava relatando que tem uma sinagoga aqui próxima. Ele sempre desce nesse ponto de ônibus e vai em direção à sinagoga. E ele até estava conversando com a namorada porque ficou bastante preocupada, viu a notícia por meio dos canais de comunicação e
fato é que, por pouco, ele acabou escapando, então, desse trágico acidente. A gente vai em busca de mais informações, até mesmo alguns depoimentos que a gente já conseguiu fazer a geração, e vamos trazer ao vivo aqui na Jovem Pan News. E óbvio que a gente vai continuar acompanhando, até mesmo trabalhando na confirmação dessas pessoas que estavam dentro da aeronave. Informação então confirmada de 2 vítimas, 2 pessoas que acabaram morrendo nesse trágico acidente e outras que foram socorridas. Eu volto por enquanto com vocês no estúdio, mas daqui a pouquinho outras informações ao vivo ao longo da nossa programação.